Agora que eu sou vampira, com memórias mortais fresquinhas e, sei lá, mais afeto, talvez, eu me sinto mais madura. Bonnie, obrigada por me ajudar a crescer. Agora eu acho que podemos ficar juntas para sempre. De almas sinceras, a união sincera. Não há que impeça. Amor não é amor, se quando encontra obstáculos, se altera. Ou se vacila, ao mínimo temor. Amor é um marco eterno, dominante. Quem encara a tempestade com bravura é astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora, lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, é que é falso, alguém provou. Eu não sou poeta, e ninguém nunca amou. Hoje é domingo, dia 11 de junho, e amanhã vai ser dia dos namorados, mais uma vez. E como tu se sente a respeito disso? Talvez o sentimento no teu peito seja de felicidade, de tristeza, de vazio, ou então talvez tu nem dê a mínima pra isso. Mas é um fato que o dia de amanhã mexe demais com as pessoas. Faz elas se perguntarem o que tem de errado com elas, o que elas fizeram de errado, ou se o que elas estão fazendo agora é o certo. É o suficiente. São tantas dúvidas à deriva nesse mar de incerteza. Então hoje, através da relação da Bonnie e da Marceline, eu busco expressar o quão importante é saber que a dor do passado não define mais quem tu é. Na verdade, ela foi importante. Foi uma parte fundamental para constituir a pessoa melhor que tu se tornou hoje. Eu busco expressar o quão importante é amar o outro, mas que amar a si mesmo sempre vai te curar também. Há muito tempo atrás, antes dos eventos de Hora de Aventura que a gente assistiu, a Jujuba e a Marceline tiveram um relacionamento amoroso. E também foi nessa época onde a Jujuba ganhou essa camisa de rock da Marceline, em um show onde a mesma estava cantando. E essa camisa simboliza muita coisa importante entre essas duas ao longo do desenho, que a gente vai entender melhor mais pra frente. A questão é que esse relacionamento que elas tiveram no passado acabou sendo algo bem tóxico e desgastante para ambas por causa de alguns fatores. A Jujuba estava 100% do tempo focada nos problemas do Reino Doce e esmagada pelo enorme peso da responsabilidade por diversas coisas. E toda essa necessidade de estar no controle por conta das inseguranças e de um medo enorme fazia com que ela não tivesse tempo para mais nada e não enxergasse mais nada na frente dela além daquilo, e também fez com que a mesma vivesse constantemente num estado de estresse, preocupação e frustração. E todos esses sentimentos negativos prejudicaram muito o relacionamento dela. Outro fator que contribuiu muito pro fim da relação foi a Marceline ser uma pessoa que simplesmente não tinha crescido ainda. Ela carregava um passado repleto de traumas relacionados a abandono por parte das pessoas que ela mais amou na vida dela. Pessoas que ela pensou que nunca iriam embora, mas acabaram tendo que ir nos momentos que ela mais precisou. E as outras pessoas que surgiram na vida dela depois disso não demonstravam estar presentes ou se importar de verdade, por mais que tivessem ali. Ela se sentia algo diferente de um jeito muito ruim, por ter sido evitada pelos outros por ser uma vampira. Tudo isso machucou demais a Marceline, de uma forma que parecia que ia durar pra sempre. E como ela não tinha força e maturidade suficiente pra lidar com toda aquela dor na época, ela abraçou essa ideia de que toda aquela dor era ela, de que aquela raiva por tudo que aconteceu no passado era ela, de que ela afastava as pessoas que amava, de que a culpa por tudo de ruim que aconteceu até aquele ponto era dela, de que no fim ela era mesmo algo diferente de um jeito ruim e não dava pra fazer nada, porque tudo isso ia durar pra sempre, e iria ser assim por toda a eternidade. Naquela época, a Bonnie recebeu um pedido de ajuda do Reino de Vidro para conter um dragão que estava ameaçando destruir tudo por ali. A Marceline então foi junto com ela, mas acabou atrapalhando por agir de um jeito imaturo, e isso fez com que a Jujuba explodisse com ela, o que ocasionou uma discussão bem feia entre as duas. Em um determinado momento dessa discussão, a Jujuba diz que não conseguia se concentrar com a Marceline ali agindo que nem um monstro ao redor dela, e isso acabou magoando a Marceline pra valer, porque o sentimento de ser vista pelos outros como um monstro era algo constante que ela levava junto consigo há um bom tempo, e que a machucava demais. Então ouvir essas palavras saindo da boca da Bonnie foi a mesma coisa que levar um tiro no peito, e isso fez com que ela devolvesse todo esse ódio e essa tristeza cantando a música Woke Up, que expressava todos esses sentimentos ruins que ela sentia em relação a Jujuba e apontava todos os defeitos que ela enxergava na mesma em voz alta,
para todos que estavam ali escutar. Ela diz que a Jujuba é egoísta, que é obcecada por si mesma, que só vive de aparência, impondo regras aos outros e que no fim não dava a mínima se ela estava se afogando. E ouvir tudo isso obviamente também acaba magoando muito a Bonnie. E é nesse momento onde as duas terminam. Depois que o relacionamento delas acaba, se passa um bom tempo e a gente tem o início dos eventos de Hora de Aventura. A primeira interação das duas no desenho acontece na segunda temporada, no episódio Vem Comigo. Nesse app, o Finn pede ajuda da Marceline para conseguir conquistar a Jujuba e logo que as duas se veem pela primeira vez, a Marceline cumprimenta ela de um jeito provocante e a Jujuba já aparenta ficar incomodada com a presença dela ali. Depois que as tentativas do Finn acabam falhando, a Marceline diz que com uma desmiolada que nem a Bonnie, ele iria se cansar em uma semana mesmo. E uma coisa interessante é que a Marceline nesse app é a primeira a chamar a Jujuba pelo nome Bonnie. Até esse ponto dava pra notar que as duas já se conheciam, mas a prova real de que elas tinham um passado muito complexo juntas veio na terceira temporada, no incrível episódio O Que Faltava. Nesse app fica extremamente visível todo o ressentimento, a mágoa e a confusão que rolava entre as duas. Elas ficam a todo momento discutindo, se provocando, e em um determinado momento a Marceline canta a música Sou o Seu Problema, que expressa quais ela acha que sejam os motivos da Bonnie não gostar dela e continuar evitando ela, e deixa implícita uma grande vontade de se reconciliar com a mesma. Dá pra sentir toda a tristeza e a frustração da Marceline nessa letra, e o modo como ela realmente possuía muitos sentimentos pela Bonnie, e tudo que ela cantou foi extremamente honesto e real até um certo ponto, já que a Porta só parou de reagir à música quando ela se perdeu, e disse que queria beber o sangue da Jujuba e enterrar ela no chão. O que a Marceline queria de fato é que ela se entendessem de novo. No final do episódio a gente vê a camisa de rock que a Bonnie ganhou da Marceline há muito tempo atrás, aparecendo pela primeira vez no desenho. E a gente também descobre que esse era o objeto mais importante para Bonnie, já que foi o item que o Lorde das Portas escolheu roubar, e isso com certeza já diz muita coisa. Quando a Marceline se dá conta disso e de que a Jujuba guardou a camisa por todo esse tempo, a gente vê ela corando e ficando totalmente sem jeito. Fora que o Lorde das Portas também não tinha roubado nada da Marceline. Ela só tava ali pra passar mais tempo com eles. Mas convenhamos que era principalmente pra passar mais tempo com a Jujuba, né? E a partir daí já era possível supor que existiu um romance no passado entre as duas, mesmo que não tivesse nada confirmado ainda. Logo no começo do episódio A Bruxa do Céu, a gente observa a Jujuba sentindo o cheiro da camisa de rock, e é possível de notar uma foto dela junto com a Marceline colada na porta do armário. Nesse app elas ainda não estavam 100% de bem uma com a outra, mas a Marceline acaba tendo que ser maior do que o próprio orgulho e vai até o Reino Doce para pedir ajuda da Bonnie, porque ela queria recuperar o ursinho de pelúcia que o Simon tinha dado para ela há muito tempo atrás e que estava em posse da Bruxa do Céu. As duas ainda fazem pequenas provocações uma com a outra durante o caminho, mas no fim a Jujuba acaba sacrificando a camisa de rock e trocando ela com a Maja pelo ursinho de pelúcia da Marceline. E esse foi um ato que deixou bem nítido o modo como a Bonnie ainda se portava para valer com a Marceline. Aquela camisa era uma coisa que realmente significava muito pra Bonnie, e tinha muitos sentimentos difíceis de expressar e lembranças profundas atreladas. Mesmo assim, ela trocou com a bruxa sem pensar duas vezes, porque sabia o quanto aquele ursinho era importante pra Marceline. E um ponto bem interessante de citar é que a bruxa disse que trocou o ursinho com a Jujuba porque aquela camisa tinha um valor sentimental infinitamente maior, e que isso era um ótimo ingrediente para poções. Depois disso, elas acabam se reaproximando e a gente tem a confirmação que as duas realmente voltaram a se entender de verdade no episódio Sanduíche do Tempo, já que a Bonnie liga para Marceline sem demonstrar nenhum tipo de receio e pede ajuda dela para recuperar o sanduíche do Jake que tinha sido roubado pelo mágico. Elas então conversam e trabalham juntas de uma forma natural e sem nenhum tipo de desavença ou provocação, e a partir daí existem alguns episódios que continuam reforçando essa afirmação de que as coisas já estavam melhores entre elas naquele ponto e que seguem mostrando algumas interações amigáveis e desenvolvendo essa relação delas dentro do desenho. As coisas então mudam no segundo episódio da 7ª temporada, que se chama Verminhos, e esse sem dúvidas é um episódio extremamente importante na história das duas, porque é nele onde a Bonnie consegue ser completamente honesta com a Marceline depois de tanto tempo, a respeito de tudo aquilo que ela estava sentindo naquele momento. Ela é capaz de deixar o orgulho e essa armadura que construiu entre ela e as pessoas de lado, e admite que estava com medo mesmo, que tinha perdido o controle, que acabou ferindo e evitando a Marceline
por causa de problemas e traumas que eram dela. Quando a Bonnie finalmente compartilha todo esse arrependimento e essa dor com a Marceline, ela se permite deixar todo esse peso e todos esses sentimentos negativos que ainda restavam entre as duas no passado, que é aonde eles deveriam ter ficado há muito tempo. A Bonnie pediu desculpas sinceras, e isso foi importante para Marceline em um nível que é até difícil de descrever. Ela precisava muito ouvir essas desculpas, porque até aquele ponto ela pensava que era culpada por tudo de ruim que tinha acontecido entre as duas até ali, e se sentia um monstro. Mas aquele pedido de desculpas serviu para dizer que não foi somente ela que errou, e a fez perceber que ela não era alguém tão ruim assim quanto pensava. Toda essa sinceridade permitiu que ambas se sentissem melhores em relação à outra e a elas mesmas, fazendo com que tudo de ruim que tinha restado fosse enfim esclarecido e deixado para trás, bem ali. E é a partir desse momento que as duas começam a lentamente se reaproximar de uma forma romântica. A minissérie Estacas retrata muito bem esse período e todo esse carinho que elas possuíam uma pela outra. Quando a Marceline expressa vontade de deixar de ser uma vampira para poder, enfim, crescer, a Bonnie a apoia e diz que se importava muito com ela, que achava que ela estava tomando a decisão certa, e que tinha certeza de que a vida normal da Marceline ia ser muito mais rica e completa do que ela jamais poderia imaginar. E também diz que quando a Marceline morresse, ela a enterraria. O que é meio esquisito, mas é bem fofo ao mesmo tempo. Quando a Marcy tá desmaiada depois de ter sido envenenada pelo vampiro, ela tem um sonho muito significativo, onde ela já tá bem velha, totalmente em paz e vivendo junto com a Bonnie. E esse sonho simboliza a vontade dela de se tornar uma pessoa mais madura, de conseguir superar e se tornar maior do que toda a dor que ela passou, de não se sentir estagnada e se entregar ao tempo, de ter uma vida que, por mais que não fosse durar para sempre, valesse a pena ao lado da Bonnie. Era isso que a Marceline mais queria: encontrar liberdade, encontrar paz, crescer e amar. Quando a Marceline conta desse sonho pra Bonnie, enquanto as duas estão fazendo alguns exercícios, ela comenta que tinha ficado bem velha, mas que a Jujuba ainda tava bonitinha como sempre, o que faz com que a mesma fique corada imediatamente e acabe perdendo a conta dos exercícios. A Marcy então comenta sobre uma sensação esquisita que tava sentindo na barriga, e quando a Bonnie sugere que fosse medo, ela nega e diz que já sentiu medo antes, e que aquilo era algo diferente, que talvez fosse amor. Depois que a Marceline volta a ser uma vampira, ela diz que agora era uma vampira que também tinha memórias mortais. Então, de certo modo, ela sentia mais afeto e também se sentia mais madura. E logo em seguida, ela diz: "Obrigado por me ajudar a crescer, Bonnie. Eu acho que agora podemos ficar juntas pra sempre." Isso é bonito pra caramba, porque depois de toda aquela experiência, ela percebeu que tinha mudado, que tinha se tornado uma pessoa melhor. Percebeu que ela não era as dores dela, o sofrimento que ela passou, ou a raiva que ela sentiu. Ela era uma pessoa diferente naquele ponto, mas não de um jeito ruim, como ela se sentia antes. E sim alguém que tinha crescido e aprendido um pouco mais sobre viver, aprendido a sentir mais através do pouco tempo que tinha sido mortal. Ela sentiu dor, sentiu medo, se sentiu fraca sem os poderes em certos momentos, mas tudo isso só significava uma coisa: ela estava viva. E ela era alguém. E o fato das coisas permanecerem não era mais algo tão ruim e assustador quanto parecia antes, porque por mais que as coisas permaneçam, elas ainda mudam. E enxergando as coisas com um pouquinho mais de afeto, ela se deu conta de que foi capaz de crescer e mudar, mesmo que fosse continuar permanecendo imortal dali pra frente. E depois de ter alcançado tudo isso, ela poderia ficar junto com a Bonnie por toda a eternidade. Depois disso, fica meio implícito por um tempo que as duas estavam voltando a ter um relacionamento amoroso, já que tem um app onde elas são vistas de mãos dadas, e no episódio Coroa Quebrada, as duas basicamente agem que nem um casal o tempo todo. No entanto, esse relacionamento só é realmente confirmado no último episódio de Hora de Aventura. No momento que a Marceline percebe que a Bonnie estava bem apesar de ter sido atacada, corre até ela e a abraça, revelando que mesmo quando as duas não estavam se falando, ela morria de medo de alguma coisa acontecer e ela não tá lá pra proteger a Bonnie, e diz que não queria perder ela outra vez, demonstrando como se importava muito. Depois disso, elas se beijam de uma forma apaixonada e mais tarde, no fim do episódio, são mostradas curtindo a companhia uma da outra
tranquilas e felizes. Tudo isso nos leva até o fechamento do arco delas no incrível episódio Obsidian, que aborda como estava indo a vida de casal das duas em um futuro próximo. E é muito gratificante, fofo e ao mesmo tempo até meio engraçado ver elas tentando se acostumar com esse novo estilo de vida saudável. Em um certo momento, a Marceline tá concentrada em uma nova música que ela tá compondo e a Bonnie pergunta se podia escutar. Ela diz que sim, só que depois acaba ficando muito nervosa e não é capaz de cantar essa música na frente da Jujuba. Guardem essa música, que ela vai ser importante mais pra frente. Vocês se lembram do Reino de Vidro e da música que fez com que as duas terminassem, que eu falei sobre lá atrás? Aquela música sobre os defeitos da Jujuba também fez com que a Marceline acabasse derrotando o dragão que estava ameaçando o Reino de Vidro naquela época. Só que depois de muito tempo, esse dragão acabou voltando, e um garoto que vivia lá foi até a casa das duas pedir a ajuda da Marceline mais uma vez. Só que quando ela chega lá e canta essa mesma música de novo, simplesmente não funciona contra o dragão, porque ela já não tem mais toda aquela raiva e aquele ressentimento dentro de si que tinha antes, e nas próprias palavras dela, nem se lembrava mais como era ser triste e sofrida hoje em dia. Ela então diz que precisava encontrar isso de novo em algum lugar dentro de si, e que vai visitar o lugar onde mais se sentiu triste em toda a vida, o lugar onde ela tinha perdido a mãe dela. Só que quando a Marceline chega lá, acaba encontrando uma mensagem deixada pela mãe, que nunca tinha escutado, dizendo que ela já era forte o suficiente para enfrentar o mundo sozinha, e que ele não iria mudar ela, porque o coração dela era bom. E depois de ouvir um eu te amo da mãe pela última vez, a Marceline fica completamente destruída, porque aquela mensagem dizia simplesmente tudo o que ela precisou ouvir durante a vida toda. Ouvir aquelas palavras da mãe dela poderia ter mudado muita coisa, e naquele exato momento ela percebeu que estava buscando os sentimentos errados e a versão errada de si mesma. O que iria resolver as coisas não era o ódio, a dor, o sofrimento ou o passado, mas sim o que a pessoa nova e crescida que ela havia se tornado aprendeu a sentir, o que a mãe sentia por ela, o que curou a Bonnie, curou o passado, curou a raiva, curou o sofrimento, o amor. A Marceline então diz que precisava voltar para Bonnie e que ela a fazia bem. E em um certo ponto, as duas acabam ficando presas dentro de uma caverna que estava prestes a desabar juntas com o dragão. E a Marceline comenta sobre como a mãe nunca falava sobre coisas ruins com ela, e a intenção até que foi boa, mas acabou fazendo com que ela não falasse sobre os sentimentos com os outros. Ela então percebe que tem ali uma última chance na vida de não cometer esse erro mais uma vez, e diz pra Bonnie que vai cantar a música que compôs pra ela. A Marceline então canta Monster, que eu pessoalmente considero a música mais bonita, significativa e pura de todo esse desenho. Mas te amar me ajudou a mudar e eu me acostumei, e é muito melhor assim. Eu não sei se vamos viver pra sempre, eu só quero estar com você. Ela se declara pra Bonnie e fala sobre como sempre tinha se visto que nem um monstro, e que de tanto se ver desse jeito, acabou se tornando um e se acostumando a ser assim, porque sentia muito medo do amor machucar ela, e por isso se fechou. Só que no fim, acabou sendo o amor da Bonnie que ajudou ela a crescer e a mudar, e ela podia se acostumar com isso também, e era muito melhor assim. E por mais que ela não soubesse se as duas iriam viver pra sempre, ela só queria estar ao lado da Bonnie. E o mais incrível é que todo o carinho, o amor e a honestidade nas palavras da Marceline acabam fazendo com que o dragão desista de atacar o reino e resolve o problema. Depois de todos aqueles anos, a Marceline conseguiu salvar aquele reino de novo. E o modo como ela fez isso através de sentimentos bons, ao invés de negativos como da última vez, prova o quanto ela tinha se tornado uma pessoa diferente, de um jeito bom. Alguém que não se via mais como um monstro, mas sim como uma versão melhor de si mesma, que se permitia ser amada e que tinha deixado o passado para trás. Depois disso, as duas dançam juntinhas ao som de Eternidade com Você. Feliz Dia dos Namorados, e o primeiro passo para ser amado é se amar. Parece que esse vidro está quebrado e que o que eu sinto vou deixar de lado. Mas ver você feliz é só o que eu quero. Eu não sei muito bem quem eu sou.